Calcule o volume debaixo de f de x igual a x ao quadrado sobre a região limitada entre os gráficos de y igual a x ao quadrado e y igual a menos x. Observe que x estará entre menos 1 e 0. Então, antes de iniciar o cálculo desse volume, né, por meio da integral dupla ou integral tripla, nós vamos observar então essa região sobre qual se configura esse volume, que é a projeção dessa função x ao quadrado, que está em R3, no plano xy. Deixa eu pegar minha caneta aqui e vamos enxergar primeiro a delimitação desse volume a ser calculado. Então, vou desenhar um plano cartesiano aqui. Depois eu vou fazer isso no GeoGebra, bem certinho para vocês entenderem a região que nós vamos determinar aqui o volume. Tá? Inclusive o pedacinho de função, aquela função teto, que vai determinar como se fosse a parte superior desse sólido que a gente vai calcular. Então a região que a gente vai determinar, que a gente vai delimitar para calcular o volume, ela está entre essas curvas aqui, entre a curva x² e a reta menos x. Então, x ao quadrado, se você observar, é aquela famosa parábola, né? Possui o seu vértice na origem, possui uma raiz dupla, né, no zero, e essa reta menos x é aquela reta decrescente, né? Também chamada de bissetriz, cruza aqui. Então, se você observar, nós temos aqui um pedacinho, né, de área entre essas duas curvas. E esse pedacinho de área que o exercício comentou está de menos 1 até 0. E é esse pedacinho aqui que eu estou marcando de preto, né? Então, é sobre essa área que nós vamos, então, determinar o volume abaixo dessa função. Então, você pode observar que o nosso x ele está variando de menos 1 até 0. Este é o intervalo que nós vamos integrar em x. E o nosso y, se você observar, é essa parte aqui. Qual é a função que está limitando superiormente? É a nossa reta, né? Neste intervalo de 1 a 0, a nossa reta ela é superior à nossa parábola. Logo, o nosso y está variando. De x ao quadrado até menos x. Quem está limitando inferiormente é o nosso pedacinho de parábola e superiormente, então, é a nossa reta decrescente. Então, esse é o intervalo que nós vamos integrar. Tá? Claro que o nosso z, ele vai ficar entre 0 e a nossa função x ao quadrado, em R3, né? Se você observar aqui. Mas antes, então, de determinar o cálculo por meio de uma integral dupla ou uma integral tripla, eu quero convidar vocês a enxergar um pouquinho melhor o formato, né, desse sólido que nós vamos determinar o volume por meio dos processos de integração. Então, agora eu vou compartilhar a tela aqui com vocês no GeoGebra e vamos, então, agora colocar essas informações, né? Então, deixa eu colocar aqui. Então, vou colocar a função f de x sendo a nossa reta decrescente, tá? Que é menos x. Então, aí está a projeção no plano, você está vendo, só que ela tem um intervalo de variação, né? Que eu vou colocar aqui. Que vai de menos 1
até zero. Então, é um pedacinho só que o exercício já colocou aqui. Se você observar, nós temos aqui o plano XY e aqui está o pedacinho. Vou colocar outra função, g de x, como sendo aquela minha parábola, né? X ao quadrado. E ela também está variando neste intervalo de x. De menos 1, porque lembra que aquela parábola só existe no intervalo de menos 1 até 0. É o mesmo intervalo de x. Ó, então aqui, deixa eu dar um zoom para você observar bem. Foi aquele pedacinho que nós encontramos lá na lousa, né? Só que aqui, deixa eu dar uma viradinha aqui. Ó, aqui está a projeção do plano XY. Deixa eu voltar rapidamente lá na lousa para você ver. Ó, aquele pedacinho que nós encontramos aqui no GeoGebra se apresenta dessa forma. Agora, mais importante, que é difícil de desenhar isso, né, lá no quadro, né, ou em qualquer plano, que é o pedacinho da função teto, né, aquela função que a gente vai determinar o volume abaixo dela, que é a função x ao quadrado, só que no R3. Então agora eu vou escrever aqui uma nova função, tá? H de xy, que é aquela função x ao quadrado. Você pode observar que essa função ela é uma parábola que se estende ao longo do eixo y. Só que ela tem um intervalo de delimitação que nós já efetuamos o estudo, né? Nós vimos que ela varia de menos 1 em x até 0. Em y, a gente verificou que ela é menor que x ao quadrado. Então, x ao quadrado menor ou igual que y e menor ou igual que menos x, que é aquela nossa reta. Então, vou dar um Enter aqui e vocês, então, podem agora observar sobre o pedacinho de função que nós estamos enxergando. Então, está vendo? Ó, nós temos aqui, deixa eu achar o melhor ângulo para você observar aqui. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar esse gráfico bem lá no fundo para você enxergar bem. Vou pegar aqui o mover janela. E vou levar bem para lá. Opa! Perdão, que aqui eu diminui só o zoom. Dá um Ctrl Z aqui, porque eu acho que não deu certo a minha ideia. Tá, aqui em cima a gente consegue observar que a função ela cobre exatamente, né, aquela projeção. Tá vendo que essa função em rosinha, né, é a nossa função teto. Então, se a gente pegasse, né, as laterais dessa função rosa e ligasse naquela projeção do plano XY, nós teríamos o sólido aqui. Deixa eu pegar um parte mais ou menos assim. Eu vou... Opa. Se eu baixar o zoom aqui, ela não vai pegar. Só recortar aqui. E vou colar lá no PowerPoint. Para explicar melhor para vocês aqui. Agora deixa eu sair aqui da tela do GeoGebra. E vamos aqui, quero ver se eu consigo explicar para vocês nesse formato aqui. Complicado, mas vamos lá. Então, a nossa figura, né, nosso sólido,
ser calculado vai ser mais ou menos aqui, né? Se a gente ligasse, então, essa parte aqui, tá vendo que essa parte atrás ela é abaloada, né? Então aqui a gente teria essa parte aqui. E lá atrás a gente teria, realmente não vai ser fácil desenhar isso daqui. Seria um desenho mais ou menos assim, né? E a parte do chão, né? Teríamos então aqui parte subindo e, claro, maior, né? Vai pegar. Seria mais ou menos assim o volume que a gente iria determinar. Bom, mas eu acho que vocês conseguiram visualizar e ter a ideia do que a gente vai determinar. Então agora a gente vai determinar numericamente esse volume, né? Por meio da integral. Por que eu falo que pode ser uma integral tanto dupla quanto tripla, tá? Então você pode calcular uma integral dupla sobre a função teto f de x, né? Aqui dx dy, e aqui é a região que você vai determinar isso. Ou você pode calcular isso como uma integral tripla da unidade, né? Então aqui uma integral tripla sobre o sólido E, é toda essa região, de 1 dV. E aqui temos que colocar o lugar de dx dy, colocar dA. Então, a integral dupla nós calculamos sobre a função teto. Quem é a função teto? É essa função, que é essa parábola estendida ao longo do eixo y, vezes o elemento de A, que é a projeção do eixo xy. Já na integral tripla, a gente vai determinar a integral tripla sobre o sólido. Daí nós temos que colocar essa variação de z de 0 até a função teto de 1 dV. Né? Quando nós colocamos aqui a função densidade 1, nós estamos calculando, na verdade, não massa, mas sim volume. Tá bom? Eu vou determinar por integral dupla. Tá? Então, sempre acho que quanto menos integrais, mais rápido a gente encontra. Né? Então, o meu x está variando de menos 1 até 0. O y está variando de x ao quadrado até menos x. E a função teto é a função x ao quadrado. Então, vou integrar em y e depois em x. Bom, x ao quadrado integrado em y é como se fosse uma constante, né? Então, fica de menos 1 até 0, de x ao quadrado y, variando de x ao quadrado até menos x. E ainda falta integrar em x. Vamos substituir substituir o intervalo de integração. Então, de menos 1 até 0. Eu vou deixar esse x ao quadrado aqui em evidência e vou substituir no y, né? Então, fica menos x menos esse x quadrado. E vou integrar isso depois em x. Organizando melhor aqui, nós temos a integral de menos 1 até 0. X quadrado que multiplica menos x fica menos x cubo. E menos x quadrado que multiplica menos x quadrado fica menos x na quarta potência. Eu vou integrar isso em relação a x. Então, nós vamos ter o volume. Não sei por que eu sempre começo do zero aqui. É menos 1 até 0. Integral de menos x ao cubo. Isso fica menos x na quarta sobre 4. Integral de menos x na quarta fica menos x na quinta sobre 5. Lembrando que está variando de menos 1 até 0. Então, agora a gente vai efetuar a substituição desses intervalos, né? Então, vou substituir primeiro por 0. Então, fica menos 0 na quarta sobre 4, menos 0 na quinta sobre 5.
menos o valor de baixo, né? Então fica menos 1 na quarta sobre 4, menos 1 na quinta sobre 5, fecha parênteses. Volume, então. Perceba que essa parte aqui vai zerar, né? Tá tudo zero. Aqui eu fico com menos, vou abrir aqui o parênteses, menos 1 elevado à quarta potência fica positivo. Com esse menos aqui na frente, fica negativo. Então, fica menos 1/4, certo? Menos 1 elevado à quinta potência fica menos 1. Com esse menos, fica mais 1/5, certo? Bom, distribuindo esse sinal aqui, nós vamos ter, então, 1/4 positivo, já que menos com menos dá mais, e menos com mais vai dar menos, então aqui fica menos 1/5. Tirando o mínimo de 4 e 5, né? 20. 20 divide por 4 dá 5. 5 vezes 1 é 5. 20 dividido por 5 dá 4 vezes menos 1, fica menos 4. 5 menos 4 dá 1. Logo, o volume, então, 1/20 avos. Unidade de volume, certo? E com isso finalizamos o exercício.